Diga para o irmão que está ao seu lado: seja tudo. Não, diga: seja tudo que você nasceu para ser. Amém? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11, diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Uau! Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas, diga comigo, grandiosas e preciosas, mais uma vez, grandiosas e preciosas promessas. Agora presta atenção, Ele já deu, Ele não vai dar. Se você tomar posse, você vai viver, entendeu? Ele já deu, Ele não vai dar. O que Ele já deu? As suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se, se esforce, se esmere-se, dê o melhor de você. Por isso empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, não estacionada, não parada, mas se estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se tem uma coisa que Deus não espera da gente, é que sejamos inoperantes e improdutivos. Assim, quando um casal, quando se casa, nenhum dos cônjuges espera que um ou outro seja estéril, seja improdutivo. Nenhuma mulher casa com um homem esperando que ele seja preguiçoso, que ele não produza, seja inoperante, seja improdutivo. A Bíblia diz que Deus, Ele coloca todas essas virtudes em nós, esperando que nós sejamos produtivos, que nós sejamos operantes. Quem está me entendendo diz amém. Aleluia. Todavia, se alguém não as tem, está o quê? Cego. Uau. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero ouvir somente aqueles que vão entrar nesse reino, aqueles que vão morar eternamente com esse Deus, aqueles que são operantes, aqueles que são produtivos. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga eu sou operante e produtivo. Olha para o seu irmão e declara sobre ele, diga: nós somos produtivos e operantes. Diga para o outro, então, domingo não vai ficar cadeira vazia aqui, porque se nós somos operantes e produtivos, nós vamos chegar aqui com mais, no mínimo 10 pessoas. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Aleluia. Se nós somos operantes e produtivos, você já imaginou se eu tivesse uma unção sobre mim, ou uma falta de unção, e eu fosse uma pessoa improdutiva? Se eu fosse inoperante, você não estaria aqui. A sua família ainda estaria desgraçada. Talvez você ainda estaria no álcool. Talvez você ainda estaria na prostituição. Talvez o seu casamento já teria sido destruído. Talvez você já teria matado o seu cônjuge. Mas porque Deus nos deu uma graça, Deus nos deu um poder, Deus nos deu uma unção operante e produtiva, e nós acrescentamos a esperança, a piedade, nós acrescentamos o amor, e essa graça de Deus tem se multiplicado nessa cidade e chegou até a sua casa. E em nome de Jesus, vai chegar na casa dos seus vizinhos. Em nome de Jesus, vai chegar em todos os seus familiares. Em nome de Jesus, vai chegar até a última casa, porque nós somos operantes e produtivos.
Mas talvez você diz assim: pastor, o senhor está falando que tudo o que eu preciso para vencer, para romper em todas as áreas da minha vida, já está comigo, Deus já me deu. E por que a minha vida ainda não flui? Por que o meu casamento ainda não prospera? Por que a minha vida financeira não sai do lugar? Por que a minha empresa não vai para frente? Por que tudo que eu coloco as mãos parece que não dá certo? Parece que só o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás que prosperam. Parece-me que a minha vida está estacionada. Por quê, pastor? Porque você não entendeu uma coisa. Deus já liberou a promessa. Só que essa promessa, para você entender, é uma semente. Essa promessa é o quê? É uma semente. Você tem que fazer essa semente frutificar. Você tem que fazer essa semente germinar. Você tem que fazer essa semente virar uma árvore. Você tem que pegar essa semente e cultivar essa semente, para que ela seja uma realidade na sua vida. Como disse alguém aqui alguns cultos atrás, Deus não vai dar o peixe para você, Ele dá a vara para você pescar. Ele chama os cardumes para perto de você, mas é você que vai ter que lançar a vara, é você que vai ter que lançar o anzol, é você que vai ter que puxar o peixe, é você que vai limpar o peixe. Mas deixa eu te falar uma coisa: só o fato dele te dar a vara para você pescar, só o fato dele chamar o cardume para perto de você, já é uma grande vitória. Porque tem gente que pesca a vida inteira e não pega nada. Lembra dos discípulos que pescaram a noite inteira e não pegaram nada? Chegou Jesus de manhã e deu um comando para os cardumes de peixes. Aleluia. Ei, nesta noite o Senhor está dando um comando. Deus está dando um comando para os cardumes das bênçãos, os cardumes da vitória, os cardumes, segura aí, os cardumes de salvação na sua família, na sua casa, na sua rua, no seu local de trabalho. E a sua vida nunca mais será a mesma, porque você foi chamado para romper e para viver tudo que Deus tem para você. Agora deixa eu abrir aqui um parêntese, por gentileza. Por favor, não sai daí não. Você que está na internet, por favor, fique aí. Talvez você está aqui nesse auditório, talvez você está nos acompanhando no campus online, mas você é simpatizante do Evangelho. Você diz: pastor, eu ainda não entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu não vou iludir você. Preste atenção, você que está na internet, você que está aqui nesse auditório. Talvez você diga: pastor, eu sou da religião Y, A e B. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma nova criatura, do reino dos céus. Eu nunca falo de religião, eu falo do reino de Deus na terra. E você diz: eu só namoro o Senhor Jesus Cristo. Eu gosto dos crentes, eu gosto de nesse ambiente da igreja dos evangélicos, mas eu ainda não tenho uma aliança com esse Deus. Eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. Eu vou ser bem sincero com você, com muito amor. Essa palavra não é para você. Essa palavra não é para você. Porque essa palavra é para aqueles que têm aliança com Deus. Essa palavra é para aqueles que já nasceram de novo. Essa palavra é para aqueles que não ficam namorando com Jesus Cristo, mas aqueles que já casaram com o Mestre. Aleluia. Aleluia, aqueles que não têm medo de professar a fé no Senhor Jesus Cristo, aqueles que fazem valer a pena o sacrifício dele na cruz do Calvário. Portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, abra o seu coração para Jesus. Ele tem ricas promessas para você. Ele quer que você seja uma pessoa produtiva, Ele quer que você seja uma pessoa operante, Ele quer que você seja uma pessoa frutífera, Ele quer que você dê certo na vida. Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. Então entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, rasga o teu coração, deixa ele entrar, deixa as tradições de lado, deixa o seu achismo de lado e viva tudo que os céus têm para você. Aleluia. No final eu vou te dar essa oportunidade. Mas esse texto que nós acabamos de ler fala de uma verdade que parece que sabemos. Muitas vezes sabemos na cabeça, mas não sabemos no coração. Entendemos na mente, mas não entendemos no coração. Para muitos ainda essa verdade só está na mente, mas não está no coração. A verdade é que você já tem tudo para vencer o pecado, tudo para prosperar, tudo para vencer na vida. A Bíblia diz que Ele já te deu, está no passado. Tudo está na forma de semente. E agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou te dar 4 chaves. Quantas chaves eu falei?
4 chaves. Se você colocar essas 4 chaves em prática, em nome de Jesus, você vai frutificar, você vai ser operante, você vai dar certo, você vai romper em todas as áreas da sua vida. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu olho daqui de cima, eu não vejo pessoas comuns diante de Deus. Eu vejo aqui cofres, aleluia, pessoas que estão guardando uma potência fora do comum dentro de si. Eu estou olhando para pessoas que têm uma semente que ela quer explodir, aleluia. Você já pegou uma semente, por exemplo, de abacate? Você pega a semente de abacate nas suas mãos e você vê simplesmente uma semente. Mas dentro daquela semente, quantos abacates tem? São incontáveis, ninguém sabe. Se você lançar semente na terra, se você regar aquela semente, passa um tempo, ela começa a crescer, e depois que começa a dar abacate, meu irmão, dentro de cada abacate, vem milhares e milhares de árvores de abacate. Você está entendendo? Você é um cofre de Deus, você é uma semente. Ei, vamos fazer germinar essa semente, vamos abrir esse cofre, e vamos viver tudo que nascemos para viver. Aleluia. 4 chaves. Anote a primeira, por gentileza. Por favor, anote. Venha, crie esse hábito de você anotar, para depois você refletir, para depois você ter os seus momentos de devocionais. Eu amo tanto quando eu vou à casa de um irmão, de uma irmã, e ele diz assim: pastor, no ano tal, em 2011, em 2012, na quinta-feira, dia tal, o senhor pregou isso aqui. Olha, eu tenho vivido isso aqui. Alguém, terça-feira, esqueceu um caderno de anotação ali na central de informações. E eu falei: deixa eu ver de quem é. Eu não vi nome. Falei: deixa eu ver se tem alguma fotografia, se tem algum texto, alguma coisa que eu possa identificar de quem é. Não tinha o nome da pessoa, mas tinha as anotações das mensagens. Aleluia. E eu falei: caramba, Deus, faz tudo isso acontecer na vida desse irmão. Ele está se preocupando em anotar, ele quer degustar, ele não quer só ouvir, ele não quer ter só uma sensação, ele não quer ter só um sentimento, ele quer viver a tua palavra. Aleluia. É assim na escola. Quem quer ser bem sucedido em todas as matérias, anota. Ninguém vai para a escola sem um caderno, ninguém vai para uma escola sem uma caneta. Todos anotam, fazem pergunta para o professor. Aqui não dá para você fazer pergunta no culto, mas lá na célula você faz. Lá na célula você tira a sua dúvida. Por isso que nós temos a grande concentração, que é aqui no auditório, e temos a pequena concentração, que é lá na sua casa, que é lá no pequeno grupo, para você ficar forte, para você estar bem vitaminado, para você frutificar, para você dar muitos frutos, para onde você colocar as suas mãos, dá certo. Aleluia, para você prosperar em todas as áreas da sua vida. Tem gente que prospera, ganha muito dinheiro, onde a pessoa coloca a mão, dá dinheiro, mas às vezes o casamento é um fracasso. Tem outros que o casamento é uma maravilha, mas falta tudo dentro de casa, a despensa está vazia. Tem outros que o casamento está bem, a vida financeira está bem, mas o relacionamento com os filhos vai mal. Aí a Bíblia diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, perder a sua alma. Então a proposta do Evangelho é que você vá bem em todas as áreas da sua vida, que você ganhe muito dinheiro, para a glória de Deus, mas que você tenha um casamento abençoado, que você tenha uma família restaurada, inspiradora, que você tenha uma saúde inabalável, que você tenha uma fé indestrutível, em nome do Senhor Jesus Cristo. 4 chaves. Primeiro, anote. Você precisa acreditar, você precisa aceitar, valorizar aquilo que Deus já te deu e aquilo que você já é. Eu vou repetir. Você precisa acreditar, você precisa aceitar, valorizar aquilo que Deus já te deu e aquilo que você já é.
Você diz: pastor, mas o senhor fala que eu sou próspero, o senhor fala que eu vou empreender, o senhor fala que eu vou casar, mas eu estou solteiro, eu estou solteira, eu ainda sou um operário, eu ainda trabalho de servente, de ajudante, eu ainda sou um porteiro. Todos esses empregos, todas essas profissões, elas são louváveis, mas você entende que Deus tem mais, mas não acontece em você. Por que ainda não acontece? Porque você ainda não entendeu, porque você ainda não aceitou a unção, a semente, o valor que Deus colocou dentro de você, e você ainda não aceitou quem você é. Vamos usar o exemplo de Davi, grande rei Davi. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16 versículo 1, que um dia Deus tem um diálogo com o profeta Samuel. Deus disse: Samuel, até quando você vai insistir com Saul? Eu já não sou mais com Saul. Então você vai descer lá na casa de Jessé, e você vai ungir um dos filhos de Jessé rei. A Bíblia diz que Samuel pega o chifre cheio de óleo, cheio de unção, e desce para a casa de Jessé. Depois de um certo tempo, de uma demora que tem lá dentro da casa de Jessé, o Samuel diz: você ainda tem mais algum filho? E Jessé diz: tem sim, tem Davi, mas ele está no campo cuidando das ovelhas. Ele diz: manda chamar o garoto. E quando o garoto chegou, o Deus disse assim: é esse aí, pode ungir rei. E ele derramou chifre de óleo, de azeite sobre a cabeça de Davi. Derramar o óleo sobre a cabeça de alguém era como colocar a coroa de rei sobre aquela pessoa. E houve uma festa, houve uma comilança danada, houve um banquete celebrando aquele momento. E depois, sabe o que aconteceu com Davi? Voltou a cuidar das ovelhas. Ele não foi para o trono, ele não foi para o palácio, ele ainda voltou para o pasto. Sabe, irmãos, muitos de nós já temos a unção. Aleluia. Você não vai ser, você já é. Aleluia. Só que tem o tempo de Deus, tem a hora de Deus. Você precisa cultivar essa unção, você precisa cultivar esse óleo derramado sobre a tua cabeça. E quem sabe você ainda vai trabalhar por muitos anos em alguma área que você não nasceu para trabalhar, mas faz parte do processo para você ser o que nasceu para ser. E você precisa aceitar. Imagina Davi, se depois daquele almoço, depois daquele banquete, ele falasse: pai, se vira com as ovelhas, eu estou indo tomar o lugar do rei Saul, porque agora eu sou o próximo rei de Israel. Ele não teria sido o rei que ele foi, talvez ele não teria sido o grande rei Davi que ele foi. Sabe por quê? Porque ele não teria esperado o tempo de Deus na vida dele. Você precisa aprender isso, esperar, cultivar o tempo de Deus, cultivar essa semente sobre a tua vida. Você precisa trabalhar, você precisa se esforçar, acreditar. 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 diz: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Preste atenção agora. Davi não é mais só o Davizinho, não é um simples filho agora de Jessé. Davi agora não é um simples cuidador de ovelhas. Davi agora é um homem ungido por Deus. Agora ele é o rei de Israel. Ele será o homem mais respeitado dali para frente entre todas as religiões até os dias de hoje. Ele terá agora, ele não sabe ainda, mas ele vai ter estátuas espalhadas por toda Israel, por todo o Oriente. Será respeitado em todas as religiões. Será o maior rei de todos os tempos, Davi. Mas ele voltou a cuidar das ovelhas. Tem gente que não tem paciência. Deus libera uma promessa hoje, ele já quer viver amanhã. Tem gente que não sabe esperar. Quantas mulheres sofrendo porque não souberam esperar o momento de se casar. Talvez era até com o homem que você se casou, mas o momento não era aquele. Ele precisava ser forjado para ser homem de verdade. Ele precisava amadurecer, ele precisava se humilhar. E você não esperou e casou ele verde do jeito que estava. E hoje você está sofrendo. Tem que dar um grito de socorro para Deus entrar com a intervenção. Quantos empresários não souberam esperar dar o próximo passo, se precipitaram e quebraram a cara.
Quantas pessoas não esperaram o momento certo? Nós ouvimos aqui o testemunho do irmão. Você vê que é um processo até chegar à assinatura da casa própria. Um processo, ele vai narrando cada processo, cada passo, cada degrau, até chegar na sua casa própria. Ele ouve testemunho, ou seja, ele está sentado, ele é cuidado, ele vai para a célula, ele aceita o desafio e assume a próxima célula. Ele vai dando testemunho, ele vai narrando, e Deus restaura as finanças, e Deus faz tal coisa. Estava frio na fé, agora o coração está aquecido, a chama está acesa, e agora chega a casa própria. E ainda é só o começo. 1 Samuel 17, 26. Davi, ele sabe quem ele é, por isso que ele volta para o campo. Ele entende a unção, o óleo que foi derramado sobre ele, por isso que ele vai cuidar das ovelhas. Um dia, o pai de Davi diz assim: meu filho, vai ver os seus irmãos lá no campo de guerra, veja como eles estão, e leva um queijinho para o rei. Ele era rei, mas estava cuidando das ovelhas. Ele obedece o pai, pega o queijo, pega mais um marmitex lá, leva para os irmãos. Entrega lá o marmitex para os irmãos. Vai na direção do rei. De repente, quando ele passa, ele vê o exército de Israel posicionado, porém com medo. Do outro lado ele olha e vê o gigante desafiando o exército do Deus vivo. Davi estava cuidando de ovelhas, mas ele sabia quem ele era. Davi ainda estava cheirando ovelha, estava no pasto, enfrentando serpente, enfrentando o leão e o urso, mas ele sabia a unção que tinha sido derramada sobre ele. Você precisa saber o poder do sangue que está sobre a tua vida. Aleluia, você precisa entender o sangue que foi derramado na cruz do Calvário por você. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. Aleluia. Você precisa entender que você foi chamado, você foi resgatado, você foi comprado. Ele pagou o alto preço por você. E você não é qualquer pessoa. Você não é mais um cidadão nessa terra. Você tem a marca da promessa. Você tem a unção. Você tem o óleo derramado sobre a tua cabeça. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Esse sangue te purificou de todo o pecado. Hoje você é uma nova criatura. Hoje você é nação santa, propriedade exclusiva do Deus vivo. Você é povo escolhido de Deus. Aleluia. Você precisa entender. Davi chega lá e diz assim, está aqui, ó, 1 Samuel 17, 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá? Ou seja, ele não vai questionar se ele vai vencer ou não. Consegue entender? Ele diz: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Presta atenção. Vencer o gigante para nós não é simplesmente derrubar o gigante, é restaurar, aleluia, é salvar a honra do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ganhar uma vida para Jesus, assumir uma liderança de célula, ser um anfitrião de célula, receber uma célula na sua casa. Preste atenção. Não é a questão de fazer parte de um pequeno grupo, é fazer parte, é fazer valer a pena, aleluia, o sacrifício. É você dizer: Jesus, eu entendi o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, eu vou pagar o preço, eu vou para essa célula mesmo cansado, eu vou cuidar de pessoas, porque o teu negócio são pessoas, o Senhor ama pessoas. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Pessoas, gente. Às vezes nós estamos preocupados com dinheiro. O dinheiro existe para nos servir. Nós temos que nos preocupar com gente. Você tem que se preocupar em ganhar dinheiro para ser canal de bênção na vida de pessoas. Nós precisamos entender isso. Ele diz: quero salvar a honra de Israel. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Presta atenção. Para os demais, Golias era um gigante. Para Davi, ele era um incircunciso, um simples filisteu. Incircunciso quer dizer um amaldiçoado. Para quem não sabia quem era em Cristo Jesus, estava olhando para o gigante como um cara extraordinário, um cara fenomenal, um cara desafiador, um cara que amedrontava todo o exército. Chega o cara ungido, aleluia. Cadê os ungidos aí? Aleluia. Chega o cara que sabe quem ele é em Cristo Jesus. Quem sabe quem é em Cristo Jesus?
se manifesta. Ele diz, todo mundo está lá com medo, 40 dias, gente. Quantos dias? 40 dias e 40 noites, o gigante desafiando. Um exército, os homens arrão, os caras fortes, malhados, todo mundo com medo. Chega o garoto, que sabia quem ele era em Cristo Jesus, que sabia a sua real identidade. Você não precisa entrar em depressão, você não precisa aceitar síndrome do pânico, você não precisa se sentir mal porque alguém te deixou, porque alguém virou as costas para você. Não, você tem que entender quem você é em Cristo Jesus. Davi chega e diz assim, o que está acontecendo? Quem é esse incircunciso? Quem é? O que o homem que vencer esse indivíduo vai ganhar? Os irmãos tentam calar ele, porque sempre vão tentar te calar. A sociedade vai tentar te calar. Quando você sair daqui e chegar na sua casa, vai ter alguém que vai falar, você está pensando que você é quem? Eu sei o que você fez no verão passado. Eu te conheço. Outro dia você estava bebendo, você estava fumando, e agora você está aí querendo dar uma de santo. Vamos tentar te parar. É uma verdade, você estava bebendo, você estava fumando, porque você não tinha conhecido a verdade, mas agora você já foi lavado, agora você é uma nova criatura, agora as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Dos seus pecados nem Deus se lembra mais. Aleluia. Davi diz, não, calma gente, só quero saber. Levam ele lá até o rei. Saul tenta contra-argumentar, ele convence Saul. Talvez Saul tenha pensado, vamos fazer o seguinte, manda esse menino aí de aperitivo, enquanto a gente se prepara para vencer o gigante. Já que ele quer, já que ele é teimoso, manda ele aí. Não vai dar para nada para esse gigante. Manda. Aí Saul diz, então faz o seguinte, eu estou com dó de você, em outras palavras. Pega meu capacete, coloca aí. Buf. O moleque abaixa um pouco mais. Pega a minha armadura. Buf. Moleque. Segura a minha espada. O moleque. Imagina. A Bíblia diz que o rei Saul, ele sobressaía entre todos os homens. Se Saul fosse aqui dessa igreja, ele seria maior, bem maior que o Paulo. Ele era musculoso. E tem um detalhe, além do Paulo, ele era bonito. Entendeu? Não sei porque vocês riram. Então preste atenção. Só que Davi olha para aquilo, ele sente, ele diz, espera aí, eu não sou Saul. Ó, eu não sou. Eu sei quem eu tenho a eu tenho o chã, eu sei da minha identidade. Obrigado, rei. Valeu, rei, pelo cuidado, pelo carinho. Pode tirar. Pega a espada. Mas a espada do rei. Você com essa espada, você vai ser mais que vencedor. Davi poderia ter pensado assim, cara, eu estou com a espada do rei Saul. Eu tenho a coroa, eu tenho o capacete do rei, eu tenho a armadura do rei. Eu agora sou o novo rei. Ele disse, a minha unção não vem dessa espada. A minha unção não vem desse capacete, não vem desse escudo. Eu já fui ungido. Ei, você não vai vencer porque fizeram. Você vai vencer porque Ele já fez. Aleluia, 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 aleluia. Eu imagino Davi com todo aquele apetrecho de rei, de guerra, e dizendo assim, quem eu sou? Acredito que Davi pensa, quem eu sou? Eu sou Saul? Ou quem eu sou? Eu sou ungido pelo rei, por Deus? Quem vai me dar vitória? É a unção? Foi aquele que me escolheu? Ele diz, pode tirar. Então a primeira coisa que você precisa, meu irmão, minha irmã, você precisa valorizar o que você já tem. Tem gente na igreja Vida Triunfante valorizando coisa que está em outra igreja, de alguém que nem te conhece. Você tem um pastor, você tem uma equipe pastoral orando por você, você tem líder de célula esperando você,
Você tem mercado do amor, gente sentado ali pedindo. Você tem pessoas trabalhando na lanchonete para levantar recursos, para ir para uma convenção, para se derramar sobre você. E você está admirando alguém que está na internet que nem sabe quem é você. Entendeu? Seu pai está se matando de trabalhar para levar o sustento para dentro da sua casa, e você está elogiando o pai do seu colega. A sua esposa está o dia todo dentro de casa trabalhando, cuidando dos seus filhos. À noite atende às suas necessidades, e você ainda fica comparando ela com a vizinha, com a cunhada. Amém. Você está entendendo? Então preste atenção. Você precisa valorizar o que você tem. Valorize esse emprego que você está. Pastor, mas eu ganho pouco, mas faz parte do processo. Se você quer muito, seja fiel no pouco. Entendeu? Você está empregado, fica murmurando contra o seu patrão e fica de olho no emprego de outro. Esqueça do outro, viva o que você tem, que Deus vai te colocar onde você nasceu para estar. Segunda chave. Primeira, valorize o que você já tem. Segunda chave, você tem que ter coragem. Fala aí, coragem. Coragem. Tem que ter coragem. Falamos de um grande rei, agora vamos falar de um grande líder. Quem é o grande líder na Bíblia? Moisés. Moisés foi o grande líder. Moisés, ele nasceu em uma época que estavam mandando matar todas as crianças. Todas as crianças. Não vou contar toda a história, mas a mãe de Moisés protege, guarda Moisés, e chega numa fase que não tem mais como esconder a criança, está chorando, a criança quer andar, quer engatinhar, não tem mais como manter dentro de casa, guardado, escondido. Ela tem uma grande ideia, uma grande sacada, a sacada que sua mãe tem. Ela diz: eu vou pegar um cesto, eu vou calafetar, vou colocar esse garoto dentro desse cesto, eu vou colocar no rio e vai descer. Alguém vai encontrar esse garoto e vai manter ele vivo. E ela disse para a irmã, a Miriam: vai pela margem do rio, seguindo o teu irmão. Lá na frente, a filha de Faraó estava se banhando. Ela pega o garoto, chama a irmã, manda ir buscar uma hebreia para amamentar a criança, ganhando, recebendo para amamentar, para cuidar da criança, até a criança ser desmamada, até a criança parar de mamar no peito. Quando para, vem para o palácio. Moisés é criado no palácio do rei. Ele tem a melhor comida, ele tem os melhores estudos, ele recebe a cultura da época, que todo mundo queria ter. Esse cara agora se torna uma pessoa muito importante. Moisés cresce, chega à fase adulta. Um dia, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele vai para cima do egípcio e ele destraça, mata o cara. Resumindo a história, se torna foragido. Esse cara agora, ele vai cuidar das ovelhas do seu sogro, vai viver no deserto. Vivia no palácio, agora vive no deserto. Agora ele se tornou um homem medroso, porque ele está com medo de Faraó. Agora ele não é ninguém. Antes ele vivia dentro do palácio, agora ele está sozinho, ele e as ovelhas. Agora o medo domina esse cara. 40 anos se passam. Ele sai mais um dia para cuidar das ovelhas do sogro. Quando ele olha, ele vê a sarça queimando. E ele pensa, mais um dia, o mato, a sarça pegando fogo, num deserto seco. Só que ele percebe que pega fogo, mas não consome. Todos os outros dias o mato sumia. Só que naquele dia, pega fogo e a sarça permanece viva. A Bíblia diz que ele se aproxima. Quando ele se aproxima, Deus diz: Moisés, calma, para. Tira a sandália dos seus pés. Porque o lugar que você pisa agora é santo? É. Deus diz: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Deus disse que ouviu o clamor do seu povo. Você vai agora livrar o meu povo da mão de Faraó. E aí Moisés começa um diálogo com Deus. E Moisés diz assim: Senhor, mas eu? É você. Mas lembra que ele é medroso, ele é um fugitivo.
Ele agora tem medo até da sombra dele. Aí ele diz: Senhor, se não acreditarem no que eu estou falando, o que eu faço? Deus diz: Moisés, o que você tem na mão? Ele olha, ele diz: uma vara. Ele diz: lança a vara no chão. Lançou a vara, virou uma serpente. A serpente não era uma serpente comum, era uma serpente tão brava que correu atrás de Moisés. Moisés começou a fugir da serpente, medroso. Deus diz: Moisés, não foge não, volta, pega a serpente. Ele vai tentar pegar a serpente pela cabeça. Deus diz: não, não é pela cabeça não, é pela cauda. Todo mundo sabe que se pega a serpente pela cabeça. Deus disse: é pela cauda. Moisés disse: Senhor, mas eu vou morrer. Ele diz: não, você não vai morrer. Ou você acredita que eu posso te salvar, ou você não pode libertar ninguém do Egito. Se você não tiver coragem para acreditar quem você é, ninguém vai acreditar em você. Você tem que ter coragem. Ele diz: pega pela cauda. Ele pega pela cauda e volta a ser uma vara. Ele diz: Moisés, com essa vara eu vou mostrar sinais. Se eles não acreditarem, você vai mostrar. Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Uma hora eles vão acreditar. Meus irmãos, se você quer vencer na vida, você tem que ter coragem. Muitos não se envolvem no reino de Deus por causa do medo. Muitos não casam, muitos homens, rapazes, barbudos, de 40 anos, 45, não casam porque tem medo. Muitas mulheres não casam porque tem medo, porque o casamento da mãe não deu certo, da irmã não deu certo, da cunhada não deu certo, de um monte de gente que ela conhece não deu certo. Ela tem medo de casar. Muitos homens têm medo de ter filho, porque o pai não pôde dar o melhor para ele, ele passou fome, faltou alguma coisa, e ele tem medo de não dar conta do recado, tem medo. Se você tiver medo, se você não tiver coragem para vencer, se você não tiver coragem de acreditar que Deus é com você, você não vai conquistar nada na vida. O que Moisés precisava já estava na mão dele, já estava dentro dele. Coragem, coragem para fazer o que ninguém tem coragem para fazer. O maior líder do Antigo Testamento, Moisés, teve medo. E tem muita gente hoje vivendo com medo. Êxodo capítulo 3, versículo 4 ao 6 diz: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então no meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo. Faz assim como um ato profético, ó, faz assim, ó. Tira alguma coisa do seu rosto. Você está com medo? Veja o que Deus tem para você. Aleluia. Ele teve medo, pois teve medo de olhar para Deus. Êxodo 4, versículo 1 a 4 diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e quiserem me ouvir, quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso que tem em suas mãos? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu, medo, fugiu dela. Sabe, irmãos, quem sabe aqui você já teve proposta para ter o seu próprio negócio, mas você teve medo. Você já era para estar no altar, para ser usado por Deus, para estar cantando, para estar liderando uma célula, para estar multiplicando, supervisionando, mas você teve medo. Você teve medo. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pega pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. Deus está desafiando muita gente hoje aqui. Você precisa perder esse medo. Enquanto você tiver medo, Deus não vai agir na sua vida. Moisés viveu 40 anos fugindo. Quantos anos? 40 anos fugindo, com medo. Terceira chave. Primeira chave, você tem que acreditar. A segunda, você tem que ter qual? Terceira chave. Você tem que lutar para ativar as promessas que estão na sua vida. Diga comigo: lutar. Nada vai acontecer na sua vida de mão beijada. Nada vai acontecer na sua vida de mão beijada. Descruza os braços. Volte a acordar cedo se você nunca acordou.
Trabalhe, ore, jejue, leia Bíblia, se dedique, dê o seu melhor. Você tem que lutar para ativar as promessas que estão na sua vida. Falamos de um grande rei, falamos de um grande líder, por que agora não falar dos discípulos? Um dia, o Senhor Jesus Cristo chegou para os seus discípulos e disse: eu dou a vocês toda a autoridade contra a serpente, contra todo mal, contra os demônios, contra toda enfermidade. 7 capítulos depois, em Mateus capítulo 17, versículos 15 a 16, a Bíblia diz que Jesus ele subiu para o monte orar. Os discípulos estão lá no pé do monte. Chega um pai desesperado com a criança e diz aos discípulos: senhores, existe um mal que se apodera do meu filho, que joga ele no chão, no fogo, na terra, ao ponto de matar, machuca muito meu filho. Por favor, cura o meu filho, ajuda o meu filho. Os discípulos que faziam parte do time de Jesus, que 7 capítulos atrás tinham recebido toda a autoridade, todo o poder, eu imagino como eles falam, porque a gente vê nos dias de hoje. Eu imagino que eles mudam a voz. Então os crentes que é assim, está conversando normal, na hora que pega o microfone: irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Eu imagino o discípulo: demônio, em nome de Jesus, sai! E o demônio saía. Então vai agora você, Pedro. O Pedrão todo atirado: eu te ordeno, em nome de Jesus, sai! Quem lembra desse? Sai! Sai! E o demônio saía. O pai está aflito, a criança está se machucando no chão, o demônio está fazendo da criança o que quer. Quem chega? Jesus. Jesus olha para eles, Jesus olha para a criança. O pai da criança vira para Jesus e diz: Senhor, por favor, me ajude. Tem um espírito maligno que se apodera do meu filho, joga ele no fogo, joga ele na água, joga ele no chão, a ponto de quase matar. Eu trouxe, olha o que o cara fala, eu trouxe para os seus discípulos, e eles não fizeram nada. Jesus olha para eles e diz: caramba, velho, eu ensino para vocês, eu estou com vocês, ô geração incrédula. Jesus, numa boa, declarou cura sobre o menino, o demônio saiu. Passa alguns minutos, eles entram na casa com Jesus. Alguém disse para Jesus: Jesus, explica uma coisa. Por que nós oramos, todo mundo orou e nada aconteceu? Aí Jesus disse assim: porque vocês têm pouca fé. A fé de vocês é pequena. Ou seja, essa espécie de demônios só sai com jejum? Só sai com jejum? Isso é o que, gente? Trabalho, oração, investir tempo, se dedicar, se consagrar, jejuar. Você acha que se você quer ser usado por Deus, é barriga cheia 24 horas todos os dias do ano? Não. Você tem que passar fome, você tem que matar a sua carne. Você tem que trabalhar, você tem que parar para ler a Bíblia. Você tem que parar para estar conectado com os céus. Não adianta você cantar que se abre os céus, que teu reino vem, e você está pensando só no lanche, só no prato cheio. E você não lê Bíblia. Então, se você quer ser usado, você tem que trabalhar. A autoridade que Jesus deu aos discípulos era semente, gente. Mas eles tinham que trabalhar para que essa autoridade fluísse através deles. Isso significa jejuar, orar, ler Bíblia, se consagrar, trabalhar, trabalhe. Você tem que lutar, irmã.
Lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, pais. Lute pela sua empresa, lute pelo seu emprego, lute pela sua unção, lute pelo que Deus te deu. Não entregue de mão beijada. Lute pela sua saúde, não entregue os pontos. Não diga que você vai morrer com essa doença. Não aceite essa enfermidade. Declare cura sobre a tua vida. Declare que Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário, que você não é um doente, você é um curado, você é restaurado, você é limpo, você é templo do Espírito Santo. Use as suas palavras para declarar bênção sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Quarta e última chave. Primeira chave, você tem que acreditar. Segunda, você tem que ter coragem. A terceira, você tem que lutar. A quarta e última, seja ousado. Peça a Deus para abrir os seus olhos. A fé, irmãos, ela enxerga, a fé tem olhos. O que é fé? Fé é trazer à existência aquilo que não existe. Fé é ver o que ninguém consegue ver com os olhos naturais. É você estar em meio a um caos, todo mundo vê o caos, mas você já vê a bênção. Pergunte para os irmãos que estavam comigo em 2016, quando eu trouxe eles para ver esse espaço aqui. Eles não tiveram coragem de falar no dia, mas depois que já estavam um pouco melhor, eles falaram: pastor, pensei que o senhor estava, doido. Porque fé é ver o que ninguém consegue ver. E tem coisas que Deus vai permitir somente você ver, porque se outros verem, vão paralisar você, vão ridicularizar você, talvez vão ter inveja de você. Então Deus vai permitir somente você ver, e você tem que acreditar e trazer à existência aquilo que não existe, em nome de Jesus. Isso é fé. Para encerrar, já falamos de um grande rei, já falamos de um grande líder, e já falamos dos discípulos. Por que não falar de um grande profeta? Elias. Um dia Elias, ele chega para o rei Acabe e diz o seguinte: velho, não vai chover até a minha segunda ordem. Eu imagino os soldados de Acabe olhando para Elias, que o cara era esquisito. Ele comia gafanhoto, isso quer dizer, tinha mau hálito. Você já conversou com alguém que tem mau hálito? É terrível. Elias comia mel com gafanhoto. Elias vestia pele de carneiro. Estranho a roupa do cara. Agora esse cara estranho chega diante do rei e diz assim: ó, é o seguinte, velho, não vai chover. Ninguém nunca tinha falado isso. Ninguém nunca tinha feito parar de chover. O maluco diz agora que não vai chover. Ninguém dá bola para Elias. Viram as costas para Elias. Só que passa um dia, não chove. Uma semana, não chove. Um mês, não chove. 2 meses, não chove. 3 meses, não chove. 1 ano, não chove. 1 ano e meio sem chuva. Campo seco, calamidade, as ovelhas morrendo, o gado morrendo, curral vazio, povo com fome, o rei desesperado. 2 anos sem chuva. 3 anos não chove. Deus chega para Elias e diz: Elias, avisa agora para Acabe que vai chover. Que vai chover. Agora o Elias que estava fugido, porque Acabe e Jezabel queria matar o cara. Todo mundo com fome, inflação lá em cima, todo mundo desesperado. Você viveu aí, ó, pandemia por 2 anos, o governo injetando dinheiro para tudo que é lado, e mesmo assim a inflação já foi lá em cima, preço subiu de tudo, faltou um monte de coisa no mercado, ainda falta até hoje. Agora você imagina 3 anos sem chuva, tudo começa na lavoura. Sabe por que não foi pior no Brasil e no mundo? Porque a lavoura não parou durante a pandemia. Os agricultores continuaram trabalhando, continuaram cultivando. Se eles tivessem parado, você ia ver o que era morte. Na época de Elias, sem chuva. Os caras querem trabalhar no campo e não conseguem. Querem cuidar dos currais, dos animais, não tem água, não tem como, não tem nada. 3 anos sem chuva. Agora Deus disse para o cara:
volta para o rei. Imagina Elias, se ele é um homem comum. E Senhor, eu estou escondido, e eles estão me procurando para matar. O Senhor imagina, na hora que eu for de encontro a eles, os caras vão me fulminar. Mas sabe, Deus manda você ser ousado. Você está com Deus todo o poder, nunca perdeu uma, é o Deus do impor. Seja ousado. Fala para o teu irmão aí, seja ousado. Seja ousado, peça a Deus para abrir os seus olhos. A fé enxerga. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias o tesbita da Tisbe de Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. 1 Reis 18, 41 ao 42. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva a pé. Irmãos, está 3 anos sem chover, o sol está rachando, não tem nenhum sinal de chuva nos céus. O cara chega para o rei e diz assim: ó, vai comer, enche a pança, ó, e vaza, mas vaza rápido, senão a carruagem vai atolar. Corre, porque vem chuva. Mas é o seguinte, vem chuva o quê? Pesada. É muita ousadia, velho. É muita ousadia. Deus está esperando isso de você. Deus está esperando você chegar lá na empresa, falar isso seguinte, chegar amanhã lá na empresa e falar o seguinte: patrão, a partir de hoje o pedido vai chegar, essa máquina vai dar certo, o cliente vai pagar, pode ter certeza. Mas como que você tem? Eu orei essa madrugada e Deus me respondeu. Ele vai te procurar até 11 horas da manhã, o senhor vai ver. Segura 11 horas da manhã, Deus está falando com alguém aí amanhã. Até 11 horas da manhã. Deus está esperando você ser ousado. Deus só está esperando você falar: câncer, sai. Deus só está esperando você falar: coluna, volte ao seu devido lugar. Ninguém mandou você sair daí. Enxaqueca, bate em retirada. Essa cabeça, ó, é do Deus vivo. Aleluia. Deus só está esperando você ser ousado, tomar sua posição. Deus está esperando você chegar em casa hoje, marido, e falar: meu amor, deixa eu te falar, hoje nasceu um novo homem dentro dessa casa. Nasceu um homem de verdade, um homem que vai te amar sempre, vai te respeitar sempre, um homem que vai te ouvir sempre, mas um homem que toma decisões nessa casa. Então agora a luz vai queimar e eu vou trocar, o gás vai acabar e eu vou comprar. Essa parede agora sou eu que pinto, não é mais você. Porque você não nasceu para ficar pintando parede. Você nasceu para ficar passando creme no seu corpo, se cuidando no salão, esperando eu chegar do trabalho. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus aí? É assim, velho. Não quero mais a partir de hoje chegar em casa e você está cheirando cebola, cândida. Não! Deus vai me dar condição, alguém vai lavar essa roupa, sua mão vai estar limpa, sua unha vai estar bem cuidada, em nome de Jesus. Olha o avivamento aí. Até a minha esposa está esperando esse homem em casa hoje. Olha aqui. É assim, se posicionar, rapaz. Se posicione, mulher, se posicione. Converse com o seu marido, converse com a sua esposa. Chega a um denominador comum, e depois chama os filhos e diz assim: olha, nessa casa tem pai e mãe. A partir de hoje aqui, nós vamos usar a nossa autoridade em amor. Aqui a regra é essa, meu filho. Você é filho e nós somos pais. Você tem que obedecer e ponto final. Essa coisa de ficar, se falar forte ele sai, ela vai embora, que vai nada. O filho está esperando a autoridade sua. Ele só está rebelde porque você não usa autoridade. Não existe território sem comando. Não existe território sem comando. Se você não comandar, alguém vai comandar. Por isso que seu filho está comandando lá dentro de casa. Então ouça, seja ousado. Peça a Deus para abrir os seus olhos e enxergue aquilo que Ele tem para você. E para nós terminarmos, se coloque de pé, por gentileza. Primeiro, você precisa acreditar, aceitar, valorizar aquilo que Deus já te deu e aquilo que você é.
Você não é um derrotado. Mais uma vez eu repito. Você não é um fracassado. Você não é um miserável. Você não é um alcoólatra. Não aceite ninguém chamar você de alcoólatra. Não aceite ninguém chamar você de pornográfico. Você não é isso. Você só viveu ou está vivendo isso porque você estava cego. Você não sabia quem você era, mas Deus mandou hoje aqui como boca de Deus para te dizer quem você é. Você é uma potência, você é um cofre que tem um potencial enorme dentro de você. Comece a frutificar, comece a germinar, a regar essa semente. Você verá os frutos e o nome do Senhor será glorificado. Segundo, você tem que ter coragem, meu irmão. Coragem. Você tem que lutar para ativar as promessas que estão na sua vida. E seja ousado. Peça a Deus para abrir os seus olhos e enxergar. A fé tem olhos, a fé enxerga. Feche os seus olhos. Eu disse no início da mensagem que se você ainda não tinha feito uma aliança com Deus, não tinha entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, essa mensagem não era para você. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Se você tomar essa decisão agora, você viverá tudo isso que eu preguei e muito mais. Todas as promessas de Deus vão acontecer na sua vida. Tudo que Deus tem para você, nenhuma unha ficará de fora.